bem, já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. E aí, Paulo? Anchieta Araújo, saudações cordiais. Tudo em paz? Tudo em paz, meu amigo. Os acontecimentos em Brasília, meu amigo, a cada momento Ferve, tem né? uma coisa nova. Brasília está fervendo. Lembra daquela música do Sidney Magal, O Meu Sangue Ferve por Você? Brasília está fervendo. Napoleão de Castro não sabe para onde é que corre lá em Brasília. Vai para o Ministério, vai para o outro. Corre ali, vai no Palácio do Planalto, vai na Granja do Torto, vai conversar com o Geraldo Alckmin, não sabe mais o que vai fazer, né? Ele ontem, o Napoleão, estava conversando com os americanos. Os americanos saíram da reunião com o Geraldo Alckmin, estava lá. O nosso querido Napoleão de Castro rasgando o inglês dele. Falando inglês, conversando com o pessoal lá, fabricante de tratores, de não sei o que e tal, trocando ideias, né? Inglês com sotaque de Monteiro. Olha só, mas ontem, o ministro Alexandre de Moraes, uma canetada só desmanchou aquela decisão do Congresso Nacional que tinha, por sua vez, desmanchado o decreto de Lula. Você lembra que houve a Câmara de Conciliação do Supremo Tribunal Federal? Segundo o colega jornalista William Vac, isso é mais uma jabuticaba brasileira. Mas deixemos isso para lá. O fato é que ontem, praticamente, o ministro Moraes validou o decreto todo, exceção feita a uma das suas cláusulas. E o Ministério da Fazenda, o governo como um todo comemoraram. Fernando Haddad está aqui comemorando. Com as emendas parlamentares, que também foram fruto de um entendimento que gerou uma lei complementar de comum acordo, aprovada pelo Parlamento, e agora com o decreto legislativo também, ele passa por um disciplinamento, né, de quais são as prerrogativas de cada poder. Eu não vejo isso de outra maneira que não seja o aperfeiçoamento das relações entre poderes. Então, é um aperfeiçoamento da democracia, né? Um aperfeiçoamento da democracia. Quase 400 deputados votam um projeto, discutem, votam, aprovam, aí o ministro, numa canetada só, anulou. A oposição, claro que chiou, está reclamando. Sóstenes Cavalcante, em nome da oposição, se pronuncia. É um absurdo nós vermos a Câmara dos Deputados do Senado Federal, homens e mulheres legitimamente eleitos pelo povo brasileiro, ser desmoralizado para atender o pedido do Executivo, que exarou um decreto sustentado por esta Casa, e na caneta de um ministro que não tem um voto, nunca disputou uma eleição. Deputado Osmar Terra, vai lá na canetada e mete-lhe imposto nas costas dos brasileiros. Eita, Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. O presidente Lula gravou ontem à noite um pronunciamento que vai ao ar na noite de hoje em rede nacional de rádio e televisão, para falar sobre o tarifaço de Donald Trump. Tomara que Lula tenha sido comedido nas palavras que já estão gravadas para não complicar ainda mais a situação. A imprensa brasileira repercute, está aqui, Lula veta aumento do número de deputados aprovado pelo Congresso. Essa é a repercussão do veto que foi ontem aos 48 do segundo tempo, já na fase dos descontos. Então, Lula vetou isso aí e o Congresso deve derrubar esse veto. Pelo menos é o que estão dizendo. Volta para lá, né? Vai para lá. Derrubar, com certeza. Agora, veja só. A popularidade de Lula cresceu 3 pontos, como dissemos ontem, e foi em cima disso, com base nessa pesquisa, onde os números mostraram que o brasileiro, no geral, desaprova o que o Congresso aprovou em relação ao número de parlamentares. A Lula disse, vou vetar, que é para não ficar mal na fita com o eleitorado. É bom e é ruim, como diz Miriam Leitão. Por quê? Porque a Paraíba vai perder, se isso prevalecer, 2 deputados federais, vai diminuir o número de parlamentares na Assembleia e em algumas câmaras municipais. Mas o Congresso acha, pelo menos no pronunciamento dos seus 2 presidentes, o do Congresso propriamente dito, que é o Davi Alcolumbre, e o da Câmara, paraibano Hugo Mota, o pessoal deve derrubar esse veto. Aguardemos então os acontecimentos. E em cima disso aí, a agenda de Lula para hoje. Lula viajou logo cedo, olha só. Partiu para Goiânia, capital de Goiás, chegou meia hora depois, é pertinho. Cerimônia de abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes, UNE. Pouco depois do almoço, Lula parte para Petrolina, ali em Pernambuco, chega um pouco tempo depois, vai visitar as instalações da Policlínica no contexto do programa Agora Tem Especialistas. E 5 horas da tarde, cerimônia de anúncio de entregas do governo federal na área da saúde. Você vê que na agenda não diz se Lula volta para Brasília
ou se pernoite lá mesmo em Petrolina. Isso ainda estava indefinido, pelo menos Ele na vai manhã. ficar em Petrolina e Juazeiro, né? Petrolina e Juazeiro. na ponte, né? Na ponte sobre o Rio São Francisco. Porque, na realidade, o pouso é em Petrolina, que o aeroporto é maior, atravessa a ponte, né? Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Está resolvida a música do Trio situação. Trio Nordestino. O governador João Azevedo, meus amigos e minhas amigas, ele está, de certa forma, ignorando as ideias do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, e do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, em relação à sucessão estadual no ano que vem. Olha só, está aqui João Azevedo. João arquiva as teses de Cícero e Adriano na geladeira. Botar as ideias dos dois, por enquanto, na geladeira, porque a verdade verdadeira é que a chapa de João, embora não tenha sido anunciada oficialmente, está praticamente definida. Todo mundo sabe a chapa da situação. Quem é? Lucas Ribeiro, governador, candidato à reeleição, porque João renuncia para ser candidato ao Senado. Eu acho que Cícero Lucena quer colocar a esposa dele, Laura Emília, para vice. Essa onda toda de Cícero ser candidato é poder de barganha, naturalmente barganha. Não vai renunciar à prefeitura da capital, não vai querer que o filho, que é deputado estadual, deixe de renovar o seu mandato ou de tentar essa renovação. E os dois senadores, quem são? João Azevedo e Nabor Vanderlei. Deve ser essa a chapa de situação. E em Brasília houve uma reunião, a coisa mais ou menos se encaminhando nesse sentido. Olha a foto, olha a imagem. Messinho Lucena, Hugo Mota, Cícero Lucena e Aguinaldo Ribeiro. Progressistas e republicanos. Adriano Galdino está na foto? Tá não. Nem tá e nem Esses foi. aí estão sorridentes. Eu não sei se é só para foto. Não, aí foi o... Né? É porque nos bastidores eles conversaram, se acertaram todos, depois daquela entrevista... Estão acertados, que até o terno são iguais. Tudo. E depois daquela entrevista de Anivaldo Ribeiro, o presidente da Assembleia está falando muita besteira, entendeu? Aí eu acho que o negócio foi fechado ontem lá por Brasília. Esse povo não dá burro em ponta de faca, professor Chida. De jeito nenhum. E ninguém perde nesse jogo. Não. Só tem ganhador. Não, tem. Só tem ganhador. Nem empate tem. Perdedor, tem não. Nem empate tem. Não. Aí não todo é? mundo ganha. Vamos à boca maldita de hoje? A boca maldita vem de Brasília, saindo faísca para todos os lados. Hugo Mota presidindo uma sessão da Câmara dos Deputados e o deputado fluminense, Carlos Jordi, foi contestar o que a mesa da Câmara estava fazendo e, de certa forma, peitar o presidente da casa, nosso conterrâneo paraibano, Hugo Mota. Hugo Mota queimou ruim. Eita. O quiprocó foi formado e as câmeras registraram tudo na nossa boca maldita de hoje. Orienta a maioria. Como orienta a minoria. Senhor presidente, minoria, mas eu queria fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Qual o artigo, deputado Jordi? Eu estou no governo. É 161, parágrafo 2º. Vossa Excelência quer orientar ou quer fazer questão de ordem? Senhor presidente, na verdade eu quero fazer um questionamento aqui a Vossa Excelência. Pois não. Nós tínhamos um destaque, o destaque 9, que é um destaque muito caro para o nosso partido, Foi para a retirado oposição. pelo líder, o deputado Não, Socha. não foi. Ele me disse aqui que não retirou. A Secretaria-Geral da Mesa não retiraria um destaque Senhor sem a presidente, autorização do líder. Não. O que foi me dito é que disseram para ele... Queria que Vossa Excelência ligasse para o seu líder, viesse até a mesa aqui, porque nessa mesa aqui tem pessoas de bem. Vou ligar. Que jamais tirariam um destaque se não fosse autorizado pelo líder. Inclusive, ele já disse que se a situação não for revertida, nós vamos orientar contrário à PEC. Não tem nenhum porque problema. nós temos eu não funciono sob ameaça. Quero só dizer a Vossa Excelência que eu não trabalho assim. Nós só queremos aqui o nosso Vossa Excelência orienta como quiser. Como é que orienta a minoria e o PL? A minoria e o PL então, orienta então não. Vossa Excelência não coloque as coisas assim para essa presidência. Ninguém está não admito fazendo isso. Senhor presidente, se fizer isso, eu faço isso. Presidente, comigo não funciona. O PL é contra a PEC. Não estamos o PL é contra a PEC. Nós estamos... O PL é contra a PEC. Está contra o Brasil e as prefeituras do governo do Brasil. O PL é contra a PEC. O Carlos Jordi é acostumado a fazer isso, presidente. Não é assim que funciona. Não quer respeitar a sequência das orientações. Aqui a ordem está mantida. Pegou ou não pegou? Meu amigo é arrochado. Lá no Cariri, isso é o que meu avô dizia, é que cobra engolindo cobra. No Congresso é mais ou menos assim, o né? deputado fluminense, que alguns dizem que é carioca, foi peitar o Hugo Mota disse, fale com o seu líder que eu já acertei com ele. Rapaz. Comigo não funciona com ameaça. Não venha não, que aqui o negócio é... Eu sou de Patos. Rapaz, homem arrochado. Não brigue não, é isso, Cheta. Tá bom, Paulo. Até amanhã. Até amanhã, Paulo. Muito bem, vamos a Brasília. Outras novidades, agora direto da capital federal, Napoleão de Castro.
abraço, Anchieta. Cumprimentar a você, o nosso telespectador, nesta quinta-feira, voltando de Brasília, acompanhamento da equipe do Em Dia, direto da capital federal. Quinta que a gente registra temas importantes que foram apreciados na Câmara Federal na terça e também ontem, quarta-feira. A quinta-feira política começa com o Congresso esvaziado, sem cumprir regimentalmente a votação da LDO e com muitas pautas importantes que não foram apreciadas pelos parlamentares. Cresceu ainda mais o clima de tensão entre governo federal e o Congresso brasileiro, depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao IOF e a decisão do presidente Lula de vetar a proposta que aumentava o número de parlamentares na Câmara Federal para atender estados que estão com defasagens deste número. Nesse clima de tensão política, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem um projeto que autoriza o uso de 30 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal para refinanciamento de dívidas do agronegócio com juros subsidiados. É um clima que aumenta ainda mais a tensão e que sai para um período de recesso sem a capacidade de entendimento entre os três poderes. Pela bancada do nosso estado, conversamos com o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL. Ele falou da aprovação da PEC 66, proposta de interesse dos prefeitos e governadores no país. Sem dúvida nenhuma, principalmente no momento que o Brasil se encontra. Os servidores têm que entender, como também toda a população, que o Brasil está numa situação dificílima com a gastança desenfreada do governo Lula. E quem paga essa conta, mais uma vez, somos todos nós. E essa PEC veio em boa hora para trazer uma segurança a todos os municípios. Como também aprovamos hoje, meu querido repórter Napoleão, lá na CCJ, o projeto de lei dos agentes de vigilância sanitária. Eu tive a satisfação de ser o relator, projeto também de um paraibano, deputado Wilson Santiago, passou em várias comissões e, graças a Deus, conseguimos tirar do papel esse projeto que vem em boa hora para todos os agentes de vigilância sanitária que prestam um grande serviço à população brasileira, sobretudo a nossa querida Paraíba. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. Vamos a mais um intervalo. O último intervalo, por sinal, né? A seguir tem as notícias do esporte. Mais 2 jogadores se despedem do basquete Unifacisa. E a Desportiva Guarabira anunciou um ex-ídolo nacional como técnico para a segundona do estadual. Os detalhes eu conto logo depois do intervalo. Não sai daí.